Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Keep Rolling! E dessa vez, no nosso segundo vídeo, estamos com um nome para o nosso canal, né? E o motivo pelo qual estamos gravando hoje é para falar justamente da próxima região que nós vamos morar e explorar no mundo, que é a Ásia! Pois é, no último vídeo, para quem nos acompanhou, viu que já teve um spoiler do Lu, né? Sobre essa grande decisão das nossas vidas. Então, para quem nos conhece, sabe que nós moramos, né, na Itália, moramos em Portugal, também conhecemos diferentes países pela Europa, mas o porquê dessa decisão, né, tão assim, diferente, tão de repente, que é ir para um continente distante, culturalmente, culturalmente bem também longe dali do que a gente é acostumado, mas enfim, vamos explicar aqui os motivos para vocês que nos levou a tomar essa decisão. Exato. E mais exatamente, né, nós vamos passar uma temporada no Sudeste Asiático, países como Tailândia, Malásia, Vietnã também, nossas bases principais, né? Mas a ideia também é fazer bate-voltas rápidos assim em outros países nos arredores, como Singapura, por exemplo, regiões como Hong Kong, Macau. Então, muita coisa para ser explorado lá. E começando, né, pelo primeiro dos 3 motivos principais que nos fizeram ir para lá, é justamente a questão de diferenças culturais. Quer falar um pouquinho sobre isso? Bom, a gente teve ali muitos contatos com culturas ricas pela Europa e também o pouco que a gente explorou da América Latina. A gente, na verdade, ainda está explorando mais a América Latina, mas eu diria que tem uma base ali muito similar entre os países que a gente foi. Questão de religião, são religiões bem próximas. Culinária, assim, não é ali extremamente diversa. Tem vários países que têm culinárias ricas e deliciosas. Mas, enfim, a gente acabou meio que enjoando entre eu não usaria a palavra enjoar. Eu tranquilamente ficaria muito tempo visitando a América Latina e muito tempo visitando a Europa, porém é um fato inegável que quando você visita diferentes capitais da América Latina, por exemplo, e cidades de interior até também, cidades de interior, você começa a sentir certas semelhanças, assim. Não quer dizer que sejam cidades iguais, mas você nota certas semelhanças culturais. No caso da América Latina em particular, semelhanças de idioma, obviamente, também, né? De religião. Na própria Europa também, entre as cidades da Europa, existem muitas atrações que às vezes são até um pouco parecidas, assim. Eu gosto de brincar que, por exemplo, quando você visita um castelo pela primeira vez, é tipo, uau, estou vendo um autêntico castelo, porém, ali na 4ª, 5ª vez, você já não fica mais tão impressionado como antes, né? Principalmente os castelos medievais ali, você já sabe o que esperar dentro de um castelo desse exato. tipo. A menos que seja realmente um castelo muito diferente, né? Ou muito grande, ou muito bem conservado. Era o que eu ia falar, muito bem conservado, como o castelo de Corvin na Romênia. Exato. Acho que foi um dos nossos favoritos. Sim. E outro exemplo simples, né? Igrejas, por exemplo. Você começa a visitar muitas igrejas, você já não fica mais tão impressionado pela arquitetura quanto na primeira vez que você vê uma grande catedral, por exemplo. Mas assim, como eu comentei, isso não quer dizer que nós não continuaríamos viajando na Europa e na América Latina. Vamos continuar, Vamos voltar. Né? Mas no caso da Ásia em particular, é uma cultura completamente diferente de qualquer coisa que nós já vimos. Então, por exemplo, templos budistas. Nunca fui num templo budista. Você já foi em algum? Não. Eu sei que tem em São Paulo até, mas assim, é algo bem exceção, né? E também templos hinduístas, nunca fomos. Eu acho que eu não diria que não existe esses tipos de templos em outros países. Com certeza existe, até no Brasil.
com certeza tem alguma coisa assim, mas o fato é, nós estamos buscando agora, nessa fase na nossa vida, um enriquecimento cultural diferente. Sair da zona de conforto, de fato encontrar novas pessoas, novos povos, novas histórias. E nada melhor do que ir até lá, né? Totalmente diferente. Pessoalmente. E não com uma visão de turismo, né? Porque a gente não tá indo de férias ou não estamos tirando um período sabático. A gente tá indo trabalhando. Exato. Então vai ser uma vivência ali bem fora do tradicional, fora do que a gente é acostumado. E também nos leva a um outro benefício, né? Pra nós, que a gente refletiu bastante, que é o amadurecimento. Porque uma vez que a gente tá saindo fora da nossa zona de conforto, tá conhecendo ali uma cultura, um povo completamente diferente do que nós crescemos ali próximos e acostumados, isso também leva a uma outra visão de mundo, uma outra visão, assim, de várias coisas que, consequentemente, também leva a um amadurecimento pessoal e também nosso como casal, né? Sim, sim. Não só um povo, né? Vários, na verdade. Vários. Né? A região tem milhares e vamos ter oportunidade de conhecer algumas das culturas locais, e isso influencia várias coisas também, por exemplo, culinária. Todos os países que nós visitamos, a gente sempre gosta de anotar as nossas receitas favoritas, né, e aprender depois. E hoje o nosso cardápio, por assim dizer, é bastante focado em receitas da Europa, do leste europeu. São os nossos favoritos. São os nossos favoritos. E da Ásia a gente realmente não conhece muita coisa assim, né? A gente sabe com essas histórias, né, que tem alguns pratos que são muito apimentados, outros nem tanto. É uma diversidade muito grande e é algo que a gente quer explorar também. Então, acho que, recapitulando esse primeiro ponto geral, é conhecer uma região diferente mesmo. Acho que a gente tá lá, vai ser uma experiência como nômades muito diferente do que teríamos se ficássemos como nômades na Europa, por exemplo, ou mesmo por aqui. Ou apenas como turistas. Acho que a nossa visão morando lá e trabalhando e morando também em diferentes países, né, que nós teremos 3 bases principais, que é Vietnã, Tailândia e Malásia, que nós já decidimos. Nos próximos vídeos vocês vão entender um pouquinho mais. Só que é diferente, né, ter essa experiência do que ir alguém que tá simplesmente de férias. Exato. E a gente vai falar até um pouco mais sobre essa dinâmica de trabalho, mais pro final do vídeo. Com tecnologia. Na área de TI. Mas indo pro segundo benefício, né, do Sudeste Asiático em particular, é realmente o custo. Quem acompanha canais de viagem e influencers no geral sabe que o Sudeste Asiático tem um custo baixíssimo, inclusive mais baixo que o Brasil, para diversas questões como alimentação, como hospedagem também. Quer falar um pouquinho dos Airbnbs que a gente viu? Sim, nossa, eu vou tentar deixar aqui algumas imagens para vocês de comparações de preços, mas, por exemplo, o Vietnã, que está nos chamando muita atenção, nesse primeiro momento, as hospedagens estão até assim muito mais baratas do que São Paulo, ou até mesmo outras cidades no Brasil, Rio Grande do Sul, Nordeste, Rio de Janeiro. E assim, é um pouco chocante, a gente ficou um pouco surpreso com isso, porque são hospedagens até de alto nível. São em condomínios bem localizados, condomínios com piscina, com coworking, e piscina aquelas até de borda infinita, de repente. E também bem estruturados, novos, com espaço de trabalho. Então, assim, esse é um dos motivos que também acaba trazendo qualidade de vida para quem tem uma dinâmica como a nossa. Então, essa questão de custo e hospedagens, né, bem avaliadas, e que também nós conhecemos outros nômades que, inclusive em Assunção, né, a gente fez uma amizade com um rapaz de TI também, que é da República Tcheca, e morou um tempo também no Sudeste Asiático e super elogiou Da Nang, no Vietnã, que vai ser uma das nossas bases. Então, assim, estamos ansiosos para isso. Quase todo mundo que nós conversamos
conversamos que já foi para o Sudeste Asiático sempre nos disse, olha, aqui é muito barato, vocês vão se surpreender, etc. Então, estamos com altas expectativas nesse quesito. Então, inclusive, vai ser interessante para vocês acompanharem isso, né? Porque como nós estamos mostrando o background, então vocês estão vendo a nossa sociedade, vão acompanhar os nossos planejamentos e mais para frente, né? Vão saber ali quais que, de fato, estão sendo as nossas impressões, o que acertamos, o que erramos. Então, essa questão de custo é um dos motivos, né, dessa decisão. E o terceiro motivo é justamente a parte de networking profissional. Nós estivemos recentemente no Paraguai, em Assunção, e foi muito satisfatório estar em uma cidade onde frequentemente tem vários eventos de profissionais de TI, de estrangeiros que estão na cidade, de nômades digitais. E a gente sabe que lá no Sudeste Asiático tem muitas capitais que também reúnem esses eventos. Então a gente até já deu algumas pesquisadas na internet, assim, cidades como Kuala Lumpur, Bangkok, sediam não só grandes eventos de tecnologia, mas também eventos locais de comunidades, né? Comunidades na parte de TI, de nomadismo, e é uma região do mundo que tem bastante pessoas dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa. Então, com certeza, até para fazer networking profissional, isso é muito interessante também. Quer comentar sobre isso? E para quem busca ali também ter esse estilo nômade, quem é de TI e quer trabalhar em novos projetos, quer ter contatos com pessoas ali que também possam te fazer crescer e que você possa contribuir. A Ásia tem se tornado realmente um polo muito interessante para esse estilo, porque você encontra lá dois tipos principais de pessoas. A galera que tá viajando, que ali nômade, ou gente que tá indo conhecer, que já tem uma vibe diferente de um turista tradicional da Europa. Então quem vai pra Ásia ali já tem tipo um outro mindset. Então tem esse tipo e tem o tipo que é realmente com o objetivo de fazer networking. Então são pessoas ali, empreendedores, gente que trabalha ou tá criando uma startup, dev que trabalha para não só para gringa, tipo Estados Unidos, mas trabalha para diferentes projetos. Então, é uma forma de você se conectar com essas pessoas, descobrir novas ideias, contribuir, crescer e, de fato, ali foi um motivo que pesou bastante para nós, que é essa possibilidade de se conectar com novas pessoas, o que nós consideramos ali muito essencial para a nossa vida desde que a gente saiu do Brasil. Exato. Então, assim, na Europa a gente teve a oportunidade de fazer isso. Não fizemos tanto quanto eu acho que a gente deveria. Acho que no começo nós ficamos muito tímidos, mas percebemos que uma rede de contato, uma rede de apoio, principalmente nessa questão de carreira, te ajuda a crescer muito mais, te faz abrir a mente para novas possibilidades, para amadurecimento. Então, fazer tudo isso, né, ter toda essa experiência na Ásia ainda, de fato, ali nos chama muita atenção e também está nos deixando bastante ansiosos e empolgados. E às vezes até para ideias de negócio também, né? Você pode, o simples ato de conversar com alguém, às vezes a pessoa já tem alguma empresa ou está montando algo, pode ser para outro mercado, focado em outro país, mas te dá um estalo, pô, isso aí é uma ideia interessante, se eu conectar com isso no Brasil, pode ser que eu possa fazer isso, e aí seu cérebro já vai trabalhando. Então, às vezes simplesmente conversar com as pessoas é uma forma de surgir e fluir novas ideias, né? Então, é outra coisa que nos anima também para entrar em contato com essas comunidades, pegar dicas também, dicas às vezes profissionais ou de ferramentas para você utilizar no seu dia a dia, ferramentas de trabalho, dicas de viagem também, que nem nós já fizemos nas últimas semanas, conversando com pessoas que já tinham ido lá para o Sudeste Asiático. Então, a gente falou aqui de 3 pontos positivos, né, que nos influenciaram nossa decisão de passar esses meses lá no Sudeste Asiático. Então, recapitulando, falamos de ter contato com uma cultura diferente, de custo de vida baixo e networking profissional na área de tecnologia e empreendedorismo, mas também nem tudo são flores, né? Então tem 2 coisas que temos que tomar cuidado também
lá na parte da Ásia. E não é a comida de rua perigosa. Quer dizer, isso a gente tem que tomar cuidado não, pera também. aí. Mas pensando no nosso dia a dia, né, que são o fuso horário e também o custo para chegar até lá, né? Quer falar um pouquinho? Sim. Essa parte de custo de uma viagem do Brasil até a Ásia, todo mundo sabe. Vocês podem ver ali no Google Flights da vida, que realmente é too expensive. Mas uma das coisas que a gente ainda está estudando são rotas alternativas de não comprar um voo de São Paulo, por exemplo, até Bangkok, porque a gente viu que é caro. Então tem algumas estratégias interessantes de paradas ali pela Europa. A gente vai trazer um vídeo mais detalhado sobre isso depois, exato, porque nós ainda não decidimos a nossa rota. Só compramos uma das passagens. Mas enfim, isso é um tema para um outro conteúdo. Eu só queria dar um breve spoiler, né? Sim. Eu vou soltar spoiler nos vídeos. A nossa ideia não é fazer uma ida direto para a Ásia, aqueles voos de 2, 3 escalas que duram 30, 40 horas. Não, é realmente a gente passar um tempo ali na Europa mesmo. Então a gente compra a passagem para algum destino na Europa, visita ali alguns locais que a gente não conheça, e aí sim, algumas semanas depois, nós vamos para a Ásia, né? E lembrando tudo isso quando a gente trabalha. A gente fica trabalhando remotamente, né? Esse tempo todo. Sim. Então, essa parte de passagens, a minha intenção acho que é gravar um vídeo mostrando o processo de pesquisa mesmo, assim, meio sim, ao vivo. Como e também funciona. A gente tá com o desafio de fazer essa rota com passagens que no total fiquem mais barato do que se comprar um voo ali direto, né? Nós vamos mostrar tudo em... A gente vai tentar. A gente vai tentar mostrar tudo em detalhes. E justamente essa questão, né, de trabalhar remotamente bate no fuso horário. Porque atualmente nós temos, por exemplo, na nossa consultoria da Passaporte Tech, nós temos muitos clientes que moram no Brasil. Então a gente vai precisar encontrar formas de ajustar os fusos horários para as consultorias, né? Já tá começando a ficar um pouquinho complicado, porque a gente tem recebido cada vez mais clientes, até sair um pouco do nosso controle assim, de agenda, né? Que bom que as pessoas estão gostando do nosso trabalho, mas realmente tem ficado cada vez mais limitado, e na Ásia a nossa agenda vai ficar um pouco mais limitada para atender novas pessoas que queiram internacionalizar suas carreiras. Mas, enfim, tudo se dá um jeito, a gente vai passar por essa adaptação. O chamado overlap, né, que é porque você encontrar uma faixa do dia, tenha um horário que seja bom tanto para quem está numa região quanto está em outra, né? Então, por exemplo, uma consultoria que a gente faça de manhã bem cedo na Ásia, pode ser final do dia no Brasil, por exemplo, ou o contrário. Final do dia lá, começo da manhã aqui. A mesma coisa para a Europa também. Atualmente eu trabalho remotamente para uma empresa que fica ali na Europa. Então hoje nós já organizamos, né? Eu faço uma reunião de manhã que para eles é de tarde. Já no caso, quando estiver na Ásia, vai ser um pouco diferente, porque para eles pode ser que seja de tarde, para o time do Brasil de manhã, e para mim final da tarde ou já de noite mesmo. Então com certeza não vai ser algo 100% tranquilo, a gente vai ter ali alguns desafios, mas enfim, nada que não possa ser resolvido, e com toda certeza ainda assim é uma experiência que vai valer muito a pena, apesar desses desafios. Sim, eu também vou ter que readaptar ali alguns horários, né, ver de atender os meus clientes na parte da tarde ou de manhã, às vezes à noite, tentar, né, fechar a minha agenda para que algumas reuniões sejam ali 2 vezes por semana, que pega ali um pouco mais, bem mais tarde, como 11 horas da noite. Então, enfim, a gente vai mostrando como que vamos lidar com isso. Já vai servir de conteúdo pro canal também. E até para fechar esse ponto, né, existe uma grande diferença entre você ir para uma região distante como um turista, o que é muito bom também, né, tá de férias ali e passar algumas semanas, ou até como um período sabático, versus você realmente ir, porém, continuar trabalhando remotamente, né? Então a gente sabe que vai ser um desafio, a gente quer realmente compartilhar como vai ser esse desafio com vocês. Então é isso.
Espero que tenham gostado do vídeo, gostado da novidade. E qualquer dúvida que tiverem, coloquem nos comentários sugestões de conteúdos, o que vocês querem ver. A gente tá bem novo nisso, né, de youtubers, mas enfim, o que nós estamos gostando de trazer é realmente mostrar para vocês o background, que um estilo nômade digital e trabalhando com TI, nem sempre as mil maravilhas, né, tem os seus desafios, tem todo um planejamento que precisa ser feito. Então é uma forma de ajudar vocês também a se planejarem e talvez se inspirarem ali na nossa trajetória. Exato. A nossa ideia é ser um canal um pouco diferente, né? Não é realmente, cheguei aqui em Da Nang, no Vietnã, olha que lindo essa praia. Nenhum problema com nada isso. Contra, até nada vamos contra. fazer também, né? Provavelmente vamos gravar conteúdos do tipo também, mas a gente também quer gravar o lado B, né? Os bastidores de como funciona para montar e para planejar tudo isso antes de chegar lá, né? Então, é isso. Muito obrigado por assistir o vídeo e continue acompanhando o nosso canal, que em breve teremos muitas novidades. Pois é, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.